Dois homens com duas histórias diferentes, nascidos em dois lugares distantes. Um nasceu em Lisboa, outro nasceu em Assis, na Itália. São Francisco e Santo Antônio. O que une esses homens? O que fazem deles tão especiais para a humanidade e para toda a Igreja? É isso que nós queremos celebrar e meditar neste terceiro dia de nossa trezena de Santo Antônio. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este terceiro dia de nossa trezena de Santo Antônio, cujo tema de hoje é Santo Antônio e São Francisco. Qual foi o relacionamento destes dois ilustres santos da Igreja e de nossa ordem franciscana? São Francisco, ele tem uma história bonita porque é ele quem começa esse estilo de vida. Ele foi se colocando diante do crucifixo de São Damião, pedindo para que ele o iluminasse na sua caminhada. Ele rezava permanentemente perguntando: Senhor, o que queres que eu faça? São Francisco, portanto, ele foi aquele que foi se deixando inspirar, tocar por essa vocação franciscana. Ele, diferentemente de Santo Antônio, ele não entrou nas estruturas da Igreja, ele procurou se deixar tocar por esse espírito. Não que São Francisco fosse um rebelde, alguém que quisesse fazer uma revolução na Igreja, não, de maneira alguma. São Francisco foi dócil à ação do Espírito Santo e foi um grande apaixonado pela Dama Pobreza, que na verdade é o esvaziamento que nós temos de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Deus deixa a sua condição divina e se faz um de nós, é o que nós aprendemos nas Sagradas Escrituras, nos testamentos que nós temos, nas epístolas, tanto de São Paulo e assim por diante. Mas São Francisco, ele é realmente aquela pessoa que se apaixona por esse esvaziamento de Deus. É por isso que nós começamos essa nossa trezena aos cuidados e debaixo do crucificado, para dizer que o que aproximou esses dois homens foi esta paixão pelo crucificado. Então São Francisco, ele começa toda a sua caminhada vocacional, de descobrimento, não é isso? Ele escutou a voz do crucificado que lhe dizia: reconstrói a minha igreja. E numa interpretação singela, simples, São Francisco se põe a reconstruir a igrejinha de São Damião. Porém, Deus tinha um plano bem mais audacioso para este jovem, corajoso, sincero, idealista. Então São Francisco, através de suas virtudes, começa a viver um estilo de vida muito especial, que tocava as pessoas, que também fazia tantos milagres, e assim suscitou o desejo de outros irmãos a viverem juntamente com Francisco o que ele já estava vivendo, que foi pouco a pouco tendo estruturas, né? Foi pouco a pouco sendo construída essa ordem dos frades menores. Depois surgiu as Clarissas e também os nossos irmãos terciários, que é a UFS, que nós conhecemos em tantas paróquias, em tantos lugares. E aí esses dois homens, não é mesmo? Santo Antônio, que também, como nós já dissemos nos dois encontros anteriores, ele entrou nos agostinianos, ele depois entrou para os franciscanos, participou lá do capítulo como um anônimo, agora ele já é conhecido da ordem. Ele
fez aquele discurso maravilhoso e as pessoas já estavam recorrendo a Santo Antônio para sermões, para instruções. E ele foi reconhecido como um conhecedor da Sagrada Teologia. E chegou ao ponto de São Francisco pedir para ele que ele ensinasse esta teologia para os irmãos. Então quero ler aqui do próprio punho que São Francisco escreveu para Santo Antônio. A meu caríssimo irmão Antônio, eu, irmão Francisco, saúdo em Jesus Cristo. Acho bom que ensines a santa teologia aos nossos irmãos, mas de forma que nem em ti, nem neles, o que muito ardentemente desejo, se venha a extinguir o espírito de oração, conforme a regra que professamos. Paz e bem. Então São Francisco, ele pede para que nosso querido Santo Antônio ensine essa teologia aos irmãos, porém que não se perca o espírito de devoção. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitas pessoas, com o desejo de tomar posse de uma ciência, podem se afastar daquilo que é a afeição primeira que lhe pôs naquele desejo, naquele caminho. Gosto muito de uma história de um filósofo dinamarquês, Kierkegaard. Ele dizia que certa feita um rapaz se apaixonou por uma chinesa. E para poder conversar, escrever cartas a esta chinesa, ele aprendeu a língua chinesa, o mandarim. Só que esse rapaz foi cada vez mais se envaidecendo com o conhecimento que ele tinha daquela língua, começou a ganhar concursos, prêmios e se notabilizou por causa desta sua erudição. O que aconteceu? Aconteceu que ele esqueceu a primeira coisa que lhe motivara a aprender esta língua, que foi a paixão pela mocinha chinesa, e foi isso que aconteceu. Então São Francisco já alertava isso, que a ciência pode ser fonte de orgulho, de vaidade. Nós podemos viver aí tantas coisas abstratas, fórmulas, conhecimentos, mas esquecer aquele conhecimento primordial, principal, que é, por exemplo, o da oração, que a oração, na verdade, é um exercício que você se coloca todo inteiro diante do infinito. É assim que a oração, a piedade, ela é a fonte, não que se opõe à ciência, pelo contrário, é fonte de maior ciência ainda. E além disso, irmãos e irmãs, nesta caminhada desses dois homens que amavam a Jesus Cristo, que eram penitentes, que amavam a humanidade também, porque eles queriam transmitir esse amor, eles queriam conduzir as pessoas à salvação eterna. Santo Antônio, então, cada vez mais vai sendo reconhecido como um frade exemplar, uma referência de vida franciscana. Se no primeiro capítulo, vocês se lembrem, ele era um anônimo. No capítulo seguinte, quando São Francisco já estava morto, quem era o provincial era Frei Elias. E Santo Antônio se apresentou naquela ocasião como um ferrenho defensor dos ideais de São Francisco. Então veja como Deus prepara as coisas. Santo Antônio, ele mostrava como que São Francisco entendia essa vida franciscana, essa vida de entrega a Deus. E depois, o que foi acontecendo foi que esse homem serviu de apoio, porque dentro da igreja, normalmente há uma grande luta daqueles que são fiéis a Cristo e daqueles que não são. Isso dentro do seu seio. E Santo Antônio estava do lado desses que defendem a Cristo e o amam profundamente. Então é isso que une esses dois homens. É a paixão a esse Senhor que se esvazia e se torna um de nós. Guardemos essa mensagem maravilhosa, porque é a fonte de nossa salvação e a manifestação do amor que Deus tem por todos nós. Você é amado
neste Cristo crucificado. É isso que nos dizia também São Boaventura. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, irmãos e irmãs, eu vos convido a rezar a trezena do nosso glorioso Santo Antônio. Meu grande protetor Santo Antônio, apresento-me a vós, pedindo-vos me alcanceis de Deus o perdão dos pecados, o espírito de conversão, o crescimento no amor de Deus e a perseverança no bem até o fim da minha vida. O que especialmente vos peço é a seguinte graça. Você agora, no íntimo de seu coração, pense numa graça que você está pedindo para o nosso glorioso Santo Antônio. Se esta graça não for conveniente para a minha salvação, alcançai-me a perfeita conformidade com a vontade de Deus. Santo Antônio, nestes dias, me consagro a vossa honra, como em todos os dias de minha vida. Fazei que eu conserve a graça e a amizade de Deus, e dele nunca me afaste pelo pecado, e que enfim tenha a felicidade de amá-lo e gozá-lo, para sempre em vossa companhia. Na felicidade eterna do céu. Amém. Que Santo Antônio nos abençoe e que ele interceda por todos nós, junto ao Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo.